Olá, eu sou Augusto Luiz, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aqueronta Movebo. Aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Você não começou ainda por não estar pronto? Ou por medo de dar errado? Ou certo? Bom, começando esse episódio de hoje aqui do podcast Aqueronta Movebo, como vocês já puderam observar aí pelo título, de formação, a gente vai tratar aqui sobre a formação de psicanalista. Com esse episódio aqui eu pretendo iniciar uma série de vídeos que serão trabalhadas aqui muito provavelmente durante esse restante do ano de 2023, por essa questão que me atravessa bastante, né? Tem me atravessado há um tempo já, e decidi compartilhar meus pensamentos, minhas questões e indagações aqui a respeito da formação em psicanálise. Todas essas dúvidas que nos surgem. E por que eu fui tão atravessado, né, por essa questão? Primeiramente, as informações que circulam e que a gente tem acesso, né, sobre a formação em psicanálise, como se dá, como deve ser e como não deve ser. E no segundo momento, aquele questionamento, digamos assim, mais pessoal, né, mais particular. Qual é a minha formação? Quando que eu estou pronto? Quando que eu estou formado? É possível estar formado? É preciso me formar para ser? Então, diante desses atravessamentos, né, dessas questões, eh, pensei também em trazer essa frase que vem oriunda também de uma publicação que coloquei no meu perfil do Instagram, trazendo justamente essas questões. Essa pergunta do você não começou ainda por não estar pronto ou por medo de dar errado ou certo, foi feita por uma pessoa do meu círculo íntimo, é uma pessoa que eu tenho um certo contato, que a gente conversa bastante coisas, inclusive sobre psicanálise, onde eu compartilho também com ela, apesar dela não ser da área, eu compartilho curiosidades, né? Coisas que eu acho interessante, que ela também se interessa de ter conhecimento, e de repente ela me fez essa pergunta do porquê que eu não comecei ainda, no sentido daquilo que a gente chama no âmbito psicanalítico de me autorizar. Por que que eu não me autorizei ainda a ser psicanalista, entre aspas, aqui, de fato, né? Fecha aspas. A começar a me disponibilizar, no caso, a atendimentos clínicos, por exemplo, a montar uma clínica, seja ela presencial ou online. E diante disso, vem várias questões. Tanto a primeira questão, na qual eu precisaria explicar, de certo modo, como se dá a formação em psicanálise para que chegues a uma autorização, tanto outras questões que vão surgindo de fato na nossa vida. E, de certa forma, essas questões são importantes, né? Elas provocam um movimento, provocam ação, que, consequentemente, pode provocar algumas mudanças. E, certamente, um, por causa de questões como essas, que eu estou aqui me propondo a fazer esse podcast, me propondo a exercitar também a minha formação. E vou falar um pouquinho mais com vocês aqui durante esse episódio sobre essas questões, sobre essa série específica, sobre a formação em psicanálise e como foi o meu contato e o meu encontro com essa formação até aqui. Bom, nesse primeiro momento do episódio de hoje, eu vou tratar um pouco com vocês aqui a respeito de como foi o meu contato com a psicanálise e as minhas impressões, né, as informações que chegaram até mim a respeito da formação em psicanálise. E como que eu chego com essas indagações, com essas questões, com essas dúvidas nesse momento específico do meu processo formativo. E a partir daqui, no segundo momento, a gente tratar como vai se dar
esse tema, né? Essa série dos episódios aqui do podcast. Para quem assistiu o primeiro episódio desse podcast, o episódio 001, né? O Diário de Bordo, onde eu tratei um pouquinho a respeito do tema do podcast, do título, das motivações, dos meus intuitos, né? Meus interesses com esse podcast. No segundo momento, eu acabei falando também a respeito da minha trajetória. E para não ser, de certa forma, repetitivo e tentar direcionar aqui mais especificamente para a compreensão da formação, meu primeiro contato com a psicanálise, ele se deu ali em meados de 2011, 2012, né? Mais precisamente 2012, né? Meados de 2012, quando eu me vi no curso de engenharia florestal, sem afinidade nenhuma com esse curso, e decidido a realizar o meu sonho, o meu desejo de me tornar psicólogo. Então, num primeiro momento, meu objetivo era ser psicólogo, entrar no curso de formação numa faculdade de psicologia. E fui procurar fazer, né, uma prova de transferência interna. Durante esse processo de estudar para a prova de transferência interna, eu tive um primeiro contato com a psicanálise, mais precisamente com o livro, né, que é o livro da psicologia, que tinham alguns trechos ali que tratavam sobre autores que desenvolveram a psicanálise, que participaram, né, da construção da psicanálise para além de Freud. É, tive contato também com um curso de introdução à psicanálise na Universidade de Yale. E o que é que esses dois primeiros contatos me apresentaram sobre o que é ser psicanalista e como fazer psicanálise? Esses dois primeiros contatos me mostraram que a psicanálise era feita a partir e através da psicologia. Nisso, fiquei com marcado, né, com essa compreensão de que a psicologia se tratava de uma área ampla do entendimento, da compreensão do ser humano, da mente humana, do comportamento humano e das doenças psíquicas, né, da saúde mental, etc. Mas que ela era dividida por abordagens e que essas abordagens nem sempre conversavam entre si. Algumas tinham um certo nível, um certo ponto de contato ali, de conversa, mas a grande maioria tinha vários pontos, ou a maioria dos pontos, de divergência, de não contato, de não convergirem numa compreensão do que é o sujeito humano, o ser humano, o indivíduo, de como se dá a mente, como se estrutura a mente e as doenças psíquicas e os transtornos, os distúrbios, etc. E aí, meu pensamento, apesar da minha afinidade com a psicanálise, continua a ser de formação de psicólogo para assim poder exercer a psicanálise. Eu não cheguei a fazer a prova, né, de transferência de curso, a prova de transferência interna, porque não surgiu vaga. E aí eu decidi então trancar esse curso que eu estava e fazer e estudar, né, criar uma programação de estudo para passar novamente no vestibular, no caso no Enem naquele período, até que eu cheguei a ingressar no curso de psicologia da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA, no ano de 2014, na turma de 2014.1, né, primeira turma do ano. Durante esse período ali de 2013, em que eu fiquei estudando para o vestibular, eu mantinha certo contato com conteúdos de psicologia no geral, não especificamente de psicanálise, porque eu não tinha essa compreensão ainda. Então eu fiz, de certa forma, uma imersão na psicologia, também relacionada a sanar algumas possíveis dúvidas, se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida, se era de fato aquele caminho a ser tomado, fazer aquela transferência de curso, ir para aquela cidade, ir para aquela instituição, fazer psicologia aonde, onde que eu vou fazer, qual a diferença da psicologia de uma instituição para a psicologia de outra instituição. E aqui ainda no âmbito da psicologia. Quando eu entrei né, na UFBA, quando eu comecei o curso de fato ali de psicologia, eu fui ter um contato mais
direto, mais específico e mais detalhado com todas as abordagens. No primeiro semestre mesmo da faculdade, pelo menos a matriz curricular correspondente ao meu curso, né, o meu período de ingresso, ela tinha 3 disciplinas introdutórias, onde uma tratava especificamente da psicanálise, outra tratava especificamente da comportamental, né, do behaviorismo, mais precisamente de Skinner, e uma terceira abordagem que tratava da psicologia alemã Gestalt, né, a Gestalt terapia. Com essas 3 abordagens ali sendo muito bem trabalhadas no primeiro semestre, ficou claro para mim a diferença de compreensão, né, de sujeito, de objeto de estudo, de material de trabalho, de compreensão do que é o indivíduo ser humano, ficou muito claro para mim. E foi quando eu percebi que eu tinha, além de uma afinidade muito maior com a psicanálise, não que eu tivesse uma dificuldade de compreender as outras abordagens. E eu entendia todas, de certa forma, ali muito bem, tanto o comportamental quanto a Gestalt terapia. Contudo, eu não considerava que essas duas abordagens correspondiam à compreensão que eu tinha do que era o sujeito, do que era o indivíduo, de como promover um tratamento, um cuidado, alguma coisa nessa linha, né? De pensando ainda que tipo de psicólogo que eu quero ser ali naquele momento. Com esse contato muito maior com a psicanálise, eu comecei a frequentar todo evento que me era possível de psicanálise, e mais precisamente em Salvador, eu tinha muito contato com a psicanálise lacaniana, tinha algumas instituições que eu frequentava ali os eventos sempre que possível, como o Campo Psicanalítico, Espaço Moebius, alguns com menos frequência, né, das escolas do campo do Fórum Lacaniano, que eu frequentava também, assim, sempre os seminários, mais precisamente, né, os seminários semanais, as salas abertas e as jornadas, né, que são os eventos ali mais de final de ano, de conclusão do projeto ali do ano, do que se trabalhou ali durante o ano naquelas instituições. Além das outras possibilidades de evento também que acabavam acontecendo ali dentro do ambiente da universidade. E isso foi me trazendo a compreensão de que o fazer do psicanalista, ele não é estritamente associado ao fazer do psicólogo. Ou seja, era possível fazer psicanálise sem necessariamente fazer psicologia. E que aquela psicologia que estava inserida ali na instituição, com o intuito um objetivo, na verdade, muito cientificista. Embolou tudo aqui, hein? Cientificista. Não sei nem se é essa a palavra. Mas essa ciência positivista de fazer tudo metodologicamente, experimental, de ser reproduzível e etc., gerava uma certa discrepância com o fazer do psicanalista, ou da psicanálise, né? Mas tornando mais amplo. O que fazia a psicanálise ali, por vezes, ser respeitada pela sua história, pela sua tradição e pela sua importância no desenvolvimento da psicologia, mas como se fosse aquele senhorzinho ali, aquele idoso ou aquela idosa que foi muito bacana enquanto viveu, enquanto foi útil como mão de obra da sociedade, mas que agora já não servia mais para tanta coisa, porque não correspondia aos dias atuais, não sabia das gírias atuais, não não dialogava diretamente com as gírias atuais, com os jovens de hoje em dia, digamos assim, ou com as demandas, né, da sociedade de hoje. Claro que eu estou fazendo uma metáfora aqui, com um certo ar de ironia também, né? Então, eu fui percebendo isso e vendo esse distanciamento, de certa forma, da psicanálise para com a psicologia. E isso foi me distanciando, né? Tive contato ali também com a empresa Júnior da UFBA, né? A Psico Júnior, que era voltada para a área comportamental, de recursos humanos, ou comportamental não, para a área de organizacional, né? E recursos humanos.
Então, fazia muitos trabalhos para psicologia organizacional. Tive contato com isso também, experimentei esse setor de atuação da psicologia, que não me foi muito. Foi boa a experiência, mas não tomei aquilo como uma coisa assim que eu gostaria de estar dando continuidade na minha atuação profissional. E isso, entre outras coisas, foi me distanciando, de certa forma, da psicologia em si. Em semestres seguintes, a gente começou a fazer algumas disciplinas de psicologia social, então fui tendo outras experiências também do fazer do psicólogo e observando que aquilo que eu pretendia de fato era ser psicanalista e não psicólogo. Mas beleza. E aí, como que se dá a formação de um psicanalista? Eu preciso ser psicólogo? Eu preciso me formar psicólogo? Se eu não preciso, eu preciso de quê? O que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Diante dessas dúvidas, eu já estava ali, já estava fazendo uma faculdade, tinha, de certa forma, também aquela cobrança de ter um nível superior, né, de ter uma graduação, não ficar só com o nível do ensino médio, né, o diploma do ensino médio. Então vamos lá, vamos continuar aqui na formação de psicólogo e quando eu concluir a psicologia de fato aqui, eu vou e entro numa instituição de formação de psicanálise. Com isso, eu mantive, né, todos os contatos ali que eu tinha, sempre participava de eventos, e veio talvez a parte mais fundamental, que foi moldando, né, foi me dando uma compreensão melhor de como se dava a formação de psicanalista, que foi a ideia, né, que eu tive, assim, o projeto que eu levei até uma professora e até outros colegas, para que a gente fundasse a Liga Acadêmica de Psicanálise. Com essa Liga Acadêmica de Psicanálise, a gente conseguiu colocar dentro da instituição um espaço de formação, né, de psicanalista, um espaço de estudo, de certa forma, que correspondia, em certa medida, a um espaço tradicional de formação de psicanálise nas instituições de transmissão da psicanálise. E isso foi me dando um contato muito direto com a psicanálise, para além do que a universidade me proporcionava. E para além também do que as outras instituições de psicanálise que eu frequentava me proporcionavam. E isso foi me dando uma certa experiência, uma certa compreensão a respeito tanto do campo teórico quanto do campo prático e formativo da psicanálise. Mas ainda assim, eu me via muito circulado, né, vamos dizer assim, muito passava ao meu redor de que era necessário ter de um curso superior de qualquer área que fosse para poder ingressar em uma instituição de transmissão de formação de psicanalista, né, as tradicionais instituições de psicanálise. E em dado momento, quando, como eu comentei no episódio, né, no primeiro episódio, quando eu acabei interrompendo a minha formação em psicologia por causa da minha carreira musical, eu acabei também deixando em stand-by a minha formação de psicanalista por causa desse equívoco, né? Desse mal entendido de que era necessário ter um nível superior para se formar em psicanálise. Como eu tinha interrompido a minha formação no nível superior, no caso ali em psicologia, logo eu entendi que, então eu também não vou poder me formar psicanalista agora. E aí, passaram-se alguns anos de pausa até que a gente voltasse, né, a pesquisar sobre isso e gerar um outro entendimento, que é onde eu trago aqui agora as questões envolvendo isso para vocês, nesses episódios relacionados à formação de psicanalista. Se você chegou até aqui, tá curtindo, tá gostando do episódio, tá se interessando aqui sobre os conteúdos que estou trazendo e estou prometendo trazer no podcast Aqueronta Movebo, convido você a seguir aqui o nosso perfil na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo. Segue aqui o nosso perfil para receber, ser notificado, né, receber as notificações aí sobre os nossos novos episódios. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Augusto Luiz com Z, psique,
que você vai estar acompanhando todas as nossas publicações, projetos, grupos de estudo e leitura, etc. Tudo que for surgindo aí durante o tempo. Você pode também receber maiores informações sobre o podcast e sobre o meu trabalho no www.augustoluiz.com.br. Convido você também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar em qualquer canal de comunicação, seja pelo Instagram, seja comentando no vídeo do YouTube, seja mandando uma mensagem inbox, seja mandando uma mensagem também, principalmente aqui pelo Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. O Spotify também tem um recurso muito interessante, você pode enviar mensagens de voz. Se você quiser participar aqui do nosso podcast, tirando alguma dúvida, fazendo alguma pergunta, mandando alguma sugestão, pode mandar por áudio, pode mandar sua mensagem de áudio também nas redes sociais, que vai que surge a possibilidade, o contexto, para que essa sua mensagem entre nos nossos episódios aqui. Vou trazer você aqui para estar compartilhando, partilhando desse espaço aqui com a gente. Afinal, o principal intuito aqui desse podcast é compartilhar o meu percurso psicanalítico com vocês. Compartilhar não é simplesmente eu trazer as minhas coisas aqui, as minhas questões, minhas contribuições, dúvidas, etc. Mas compartilhar é fazer junto, fazer com vocês aqui esse podcast. Então eu convido para que vocês participem, não se acanhem, não precisa ser psicanalista. Para aqueles que estão se formando também, estão com as mesmas questões, para aqueles que são apenas ouvintes e curiosos da psicanálise também, podem ficar à vontade. Vamos voltar ao episódio. Bom, então vamos lá. Passar essa contextualização de um primeiro momento no meu contato com a psicanálise, com a formação de psicanalista, retomo esse contato com a seguinte questão. Vou ter uma imensa dificuldade de retornar a Salvador, a morar em Salvador, para conseguir conciliar também com a continuação da minha formação em psicologia. Se eu não vou conseguir me formar em psicologia, então vou procurar fazer uma outra formação de nível superior para que eu consiga me tornar psicanalista. Então eu fui fazer uma graduação, né, uma formação de nível superior, simplesmente para eu ter aquele diploma e poder entrar em uma instituição de formação de psicanálise. E aí eu me recordo de que naqueles períodos em que eu frequentava alguns grupos de estudo lá em Salvador, tinha uma pessoa que estava em formação, etc., que ela tinha se formado em turismo. E aí eu lembrei que o curso de formação de turismo é um curso de tecnólogo, apesar de ser superior, né? Ele não é uma graduação no nível bacharel ou licenciatura. Ele é um nível de tecnólogo que geralmente é curto. São 2 anos de formação. E eu fui pesquisar sobre cursos de tecnólogos para que eu tivesse essa formação de nível superior apenas em 2 anos. E me deparei com uma formação relacionada à música. Encontrei uma graduação de tecnólogo para digamos assim, o diploma, né, de design musical, que em certa medida seria próximo com o engenheiro de som, mas não é um curso de engenharia, era um curso mais voltado para produção fonográfica, gravação de músicas, né, trabalho em estúdios, produção de trilha sonora, mixagem, masterização, composição, era muito voltado para esse âmbito. Beleza, já vou fazer uma formação em uma área aqui que eu já atuo, que eu já trabalho, que eu já mexo com isso mesmo sem ter a formação, então vai unir o útil ao agradável aqui, né? Eu vou estar me especializando em uma coisa que eu já atuo, vou ter o diploma para eu poder entrar também na formação de psicanálise. E aí, beleza, fiz 1 ano desse curso, quando eu fui entrando para o 2º ano, que seria agora em 2023, no iniciozinho, né? Final do ano de 2022, início de 2023, eu pensei, bom, vou procurar a respeito das instituições de formação em psicanálise. Vai que eu já posso entrar em alguma, começar a fazer a minha formação, mesmo sem ter concluído, né? Tendo em vista que no final do ano eu concluo a formação aqui. Se eu já tiver com a formação em psicanálise em andamento, eventualmente eu vou conseguir
me tornar psicanalista, de certa forma, um pouco mais rápido. E foi aí, nesse momento, que eu me encontrei com a estrutura, digamos assim, formal e, entre aspas, informal, né, da psicanálise no Brasil. E passei a compreender como se dá a formação de psicanalista no Brasil. Bom, para começo de conversa, a gente vai tratar de maneira mais detalhada em outro episódio também sobre isso, quando eu falar aqui sobre a história da psicanálise no Brasil, que é uma coisa que eu pretendo, que também tem muito a ver com essa estrutura de formação. A psicanálise no Brasil, ela é um ofício, ela não é uma profissão regulamentada, ou seja, ela está enquadrada dentro das leis da CBO. Por ela ser um ofício e não uma profissão regulamentada, ela não passa por uma estrutura de pré-requisito de formação regulada pelo MEC, o que vai significar que ela também não vai ter um curso de nível superior para formar esses profissionais, já que ela não passa por essa estrutura de formação regulada, pensada, planejada e estruturada pelo MEC. Dito isso, a formação de psicanálise, ela se dá de maneira livre, através de cursos livres, né? Os chamados cursos livres. Esses cursos livres, eles podem ser ofertados por quaisquer instituições, por pessoas, né? Por pessoas físicas e pessoas jurídicas que se enquadrem, né? Ou se encaixem, de certa forma, como dotadas de capacidade e conhecimento para transmitir essas informações que eventualmente seriam necessárias para formar-se psicanalista. Então, diante dessa estrutura legal que existe no Brasil, legal no sentido de correspondente às leis, né? Não de legal, de legalzinho de joinha, de bom, legal. Diante disso, a gente vai se deparar com diversas modalidades e diversas estruturas de formação de psicanalistas. A gente vai se deparar na internet com cursos de introdução à psicanálise, que vão ter durações 80 horas, 100 horas, 140 horas, 3 meses, 6 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, dentre as mais diversas possibilidades que a gente vai encontrar. A gente vai ter instituições e pessoas das mais diversas comunidades, grupos sociais, grupos de interesse, disponibilizando a formação de psicanálise e a grande maioria delas disseminando aquela informaçãozinha que talvez todo mundo que já se perguntou como se forma um psicanalista teve contato, que é o tal do tripé de formação, o tripé formativo, né, do psicanalista, que seria o estudo, a análise pessoal e a supervisão. E aí vão ter instituições, grupos, pessoas, etc., que se propõem a transmitir a psicanálise, que colocam o estudo num primeiro momento, né? Ou seja, estudo, análise pessoal e supervisão. O que significa que você estuda a psicanálise, quando você puder, você faz a sua análise, você começa a fazer a sua análise, e quando você começar a atender, né, se disponibilizar para fazer atendimentos, você recorre também a uma supervisão, que seria um acompanhamento ali, de certa forma, uma espécie de orientação por um profissional, não necessariamente, mas preferencialmente, mais experiente do que você. Algumas outras instituições ou pessoas que se propõem a transmitir a psicanálise, a formar psicanalistas, colocam a análise pessoal como, né, o primeiro pilar desse tripé. Então, quer estudar psicanálise, quer se formar psicanalista, vá fazer a sua análise pessoal. Conforme você tem contato com esse cenário, com esse ambiente, com essa prática, com essa metodologia, você também se direciona a uma instituição, a um grupo, começa a participar de grupos, a estar
num processo de estudo, né? Mais precisamente da leitura das obras, participando de eventos, etc. É, e quando começar a atender, você vai e procura a supervisão similar a outra estrutura, né, digamos assim, de prioridades na formação do psicanalista. O que é que isso traz de questões, principalmente? Então, significa que para eu ser psicanalista, eu preciso estar em análise, né, estar em terapia, fazer minha terapia psicanalítica. Como que eu encontro? Quem? Qualquer um? É um psicólogo? É um psicanalista? É em uma instituição? Como se dá? Onde que eu encontro um psicanalista? Como que faz isso? Aí tem algumas instituições que dão curso e que já disponibilizam ali um analista, né? Análise pessoal, dá para fazer uma análise pessoal ali, etc. E também eles disponibilizam a supervisão. Então, como se dá isso? Né, diante de todas essas questões, a pesquisa, né, a procura que eu fiz a respeito de tentar compreender melhor como se dá a formação, né, do psicanalista, eu fui me deparando tanto com essas informações quanto questionando também essas mesmas informações, né? Claro que eu não estou aqui pondo, né, não estou querendo trazer nesse primeiro momento uma dúvida a respeito de se o tripé formativo ele sustenta ou não. Não é esse o propósito. Até porque eu acho que esse seja o caminho mais viável, de fato, para se compreender uma, uma, como se dá uma análise, o que é a psicanálise e como se fazer psicanálise. Mas isso também suscita algumas outras questões que a gente vai, né, que eu pretendo trazer aqui para vocês nessa série sobre a formação, que apesar de não ser diretamente sobre a formação, mas ela diz respeito à formação. Por exemplo, a minha análise pessoal, começo uma análise pessoal. E então eu me formo psicanalista quando eu termino a minha análise pessoal, quando ela é concluída. Quando se termina uma análise? Qual é o final de uma sessão de análise? Como se termina uma análise? Será que eu preciso disso, de terminar uma análise para poder me tornar psicanalista? Dentre tantas outras questões. Estudar, eu estudo onde? É lendo Freud? É lendo Lacan? É lendo comentadores? É lendo psicanalista brasileiro? É lendo Christian Dunker? É lendo Caligares? Com grupos de estudo que diversos psicanalistas estão disponibilizando hoje através da internet, grupos gratuitos, grupos pagos. Como que eu faço esse estudo? Como que eu faço a supervisão? Como que funciona tudo isso? Então, todas essas questões acabam circulando, né, em torno da pessoa que se predispõe, né, de certa forma, se vê interessada em se formar psicanalista, se depara com esses conceitos e se pergunta qual é o caminho certo a seguir. Qual o caminho que eu devo fazer para me tornar psicanalista? E esse é um dos principais objetivos com essa proposta desse linha temática, né, dessa série de episódios aqui do podcast, que é a gente discutir a respeito do que é a formação, como ela é hoje. É possível a formação hoje dessa determinada maneira, nesse tipo de instituição, nesse tipo de grupo, nesse tipo de atividade? É possível? Como se dá uma análise? O que é uma análise? O que é uma análise pessoal? Em que ponto a minha análise pessoal é um tratamento e em que ponto a minha análise pessoal é um tripé da minha formação? Como existe essa diferença? Como que isso acontece? Entre tantas outras questões. Inclusive, por exemplo, diante desse meu percurso e de entender que eu não precisava necessariamente de um nível superior para me formar, né, para poder entrar em uma instituição de formação de psicanálise, eu me deparei com a proposta recente e, de certa forma, contraditória, que gerou muito burburinho e que ainda vai gerar bastante, a respeito do curso de graduação em psicanálise,
oferecido primeiramente pela Uninter e que algumas outras instituições, como a Cruzeiro do Sul também, estão se propondo a oferecer. Essa será também uma questão que a gente vai atravessar aqui nessa série de episódios a respeito da formação de psicanalista em uma universidade, em um curso de graduação. A gente já conhece e reconhecem os cursos de pós-graduação e que eles não se propõem necessariamente a formar psicanalista. Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado que geralmente envolve psicologia clínica com ênfase em psicanálise, ela não se propõe a formar psicanalista. Ela se propõe a ser um espaço de ampliação do conhecimento, digamos assim, né? De fazer mais científico, de pesquisa da psicanálise. Mas, enfim, a gente vai trabalhar isso nos próximos episódios e eu vou tratar aqui rapidinho para vocês a respeito da estrutura que eu pretendo para essa série de episódios aqui do podcast. Bom, se você chegou até aqui, mais uma vez, como no primeiro episódio, parabéns, você é um guerreiro ou uma guerreira. Nossos episódios ainda não está num processo de estruturação, né? Então, conforme a gente for criando aqui, for desenvolvendo também as temáticas, as propostas, a gente vai entendendo melhor como estruturar os episódios, como eles podem se tornar mais interessantes também para vocês, tanto com relação à distribuição, à divisão, né, de pautas, de temas, dividir em episódios ou tentar compilar algumas questões no mesmo episódio. Enfim, a gente vai estruturando aos poucos. Hoje eu iniciei aqui essa série chamada De Formação, né? Hashtag DE Formação. Primeiramente porque se trata de discutir sobre a formação, né? Se trata de falar de formação de psicanalistas, né? Como que se forma, como que se dá uma formação em psicanálise. Mas também é sobre deformação, sobre deformar um psicanalista. Então a gente faz um joguinho, né, com essa palavra aí, faz essa brincadeira, porque de fato é disso que se trata também, muito, pelo menos a compreensão que eu tenho até então, a respeito da formação do psicanalista. E isso vai atravessar aqui durante os demais episódios dessa série. Além de trazer algumas questões envolvendo tanto o meu próprio percurso, a respeito tanto da faculdade, né, da formação, da graduação em psicanálise, tanto da minha participação em instituições de formação de psicanálise, em grupos de leitura, grupos de estudos, em eventos abertos, etc. Né? Além de falar desse ponto de vista, né, digamos assim, desse lado mais experimental da coisa, né, aquilo que de fato eu estou experimentando no meu processo de formação, a gente vai trazer também aqui algumas discussões a respeito de textos, né? A gente vai ler os textos que Freud trabalha sobre isso, a gente vai debater aqui, vou trazer, não sei exatamente ainda se eu vou trazer a leitura propriamente dita do episódio, assim, ler o texto certinho, né, em um episódio, ou se eu vou apenas fazer a leitura separada e trazer as questões, né, trazer aqui, debater as questões do que me gerar, né, do que me atravessar ali durante aquela leitura. Conforme a gente for elaborando aqui os episódios, a gente vai construindo isso também. Não é um processo analítico, a gente nunca sabe onde vai dar. A gente quer alguma coisa no começo, mas né, na hora que a gente começa ali o processo, a gente vai pensando que é de uma coisa que se trata, de que é uma coisa que é importante a gente resolver. E aí, durante o percurso, a gente vai mudando o caminho, vai descobrindo outras coisas. E quando vê, a gente tá lá em outro lugar que a gente jamais imaginaria que estaria. Então, pode se tratar disso aqui também na construção dessa série ou desse podcast como um todo. Enfim, a gente se encontra num próximo episódio. Daqui a 15 dias estaremos debatendo de novo mais a respeito do processo de formação. E nos outros dias aí, né, nas outras semanas, durante esses intervalos de 15 dias, devem surgir outros episódios tratando de outros assuntos, né? Convidados,
leituras, debates, discussões, comentários, dicas de filmes, livros, artigos, etc. A gente vai trazer muita coisa aqui nesse podcast. Como eu tô falando, vou compartilhar com vocês o meu percurso psicanalítico aqui. Um abraço, até a próxima.